Fala, meu povo, como vocês estão, hein? Espero que estejam tudo bem. Vocês têm acompanhado essa briga generalizada aí das igrejas, né? Batista da Lagoinha, agora novos começos, que é a nova igreja da família Valadão, e também Silas Malafaia, e tantos outros nomes participando de tudo esse imbróglio aí. E agora eu quero trazer também o que o pastor Marco Feliciano fala a respeito de todos esses escândalos que têm acontecido, infelizmente, no nosso meio. Olha só, tudo isso aí que tem acontecido, o pastor Silas Malafaia rebatendo aí o pastor André Valadão, rebatendo também o pastor André Fernandes. A igreja de Cristo, ninguém é dono dela. Eu vi um palhaço de um queiro dizer que você estava fundando o trabalho de rebelião. Vai dizer que o seu trabalho é de rebelião. O teu patrono, o teu líder chama-se Márcio Valadão. É ele que deu legalidade à tua vida e ao teu ministério. Amém. Não, tudo bom, eles podem ali celebrar, né, uma palavra aí do pastor Silas. Vou fazer só um adendo aqui, gente. Eu acredito que quem é o presidente da Lagoinha é o pastor André Valadão, sim ou não? Se você tem essa informação, deixa aqui nos comentários. Então, nesse caso, quem teria que abençoar seria o pastor André Valadão. Ou você não concorda comigo? Se você discorda, deixa aqui nos comentários. Eu tenho essa visão. Porque se o pastor Márcio Valadão passou o bastão para o pastor André Valadão, como Elias fez com Eliseu, Moisés fez com Josué, então quem dá a palavra de ordem final agora no ministério, abaixo de Deus, é o pastor André Valadão. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que eu tenho moral e autoridade espiritual para tratar do assunto que eu vou expor agora. Não deturpe a minha palavra. Eu falei o seguinte: o culto de passagem de ano é tradicionalíssimo nas igrejas. E eu falei, vá para a sua igreja, com a sua família, cultuar a Deus, com o pastor que cuida de você o ano todo. Eu não tenho nada contra eventos, nem igreja que cobra eventos. Você tem eventos para fazer o ano todo, mas passagem de ano é um culto tradicional das igrejas. Sabe o que os espertos fazem? Contratam cantores famosos a peso de ouro, que eles não têm. Contratam pregadores famosos a peso de ouro, que eles não têm, para fazer evento pago e tirar membro de igrejas, de pastores para seus eventos. É isso que eu critiquei. Aí, o pastor da Lagoinha de Alphaville resolveu me rebater falando asneira. E ele coloca um banner, e depois ele troca porque ele apanhou muito, e eu vou dizer por quê. Aí ele coloca, tá aí o banner. Igreja dos outros, pastor, que coisa feia. Isso é uma linguagem que eu uso e que todo mundo entende. Igreja dos outros, isso é igrejas onde o povo pertence e está debaixo da autoridade de um pastor. Pastor não é dono de membros, é a igreja de Jesus. Aí ele vai falar uma coisa que nunca encaixou tanto para eles como essa. O pastor de Alphaville, de Lagoinha. Olha o que ele fala. Triste demais. A igreja brigando contra a igreja. O inferno está celebrando. Pastor, é exatamente isso que a tua denominação está fazendo. Entrou na justiça, a sua denominação, que você pertence, entrou na justiça contra irmãos de sangue e de fé por causa de nome. O inferno está celebrando uma vergonha nacional. Pessoal, então, vocês já estão aí mais do que por dentro de tudo que tem acontecido, e isto é lamentável para o reino de Deus. Não adianta ser profeta, apóstolo, bispo, papa e ir contra o que a Bíblia nos ensina. Jesus Cristo disse que nós temos que ser um. A Bíblia diz, longe de vós, o apóstolo Paulo vai dizer, longe de vós toda divisão, toda contenda, discórdia, facções. E também, claro, a Bíblia diz também para que o irmão não pode levar o outro irmão diante de um juiz, principalmente juiz do mundo. Então, ou seja, o reino de Deus não ganha em nada com isto. Agora, veja só o que o pastor Marco Feliciano, é um vídeo que nós resgatamos aqui e vamos trazer novamente sobre o pastor Marco Feliciano falando a respeito de todas essas questões de brigas, de confusões e escândalos que tem acontecido no nosso meio. Ele vai falar algo aqui e a pessoa que vai estar entrevistando ele também vai dizer algo que eu quero trazer uma reflexão para você aqui, uma opinião sincera a respeito disso aí. Vamos acompanhar. Não é antropófagos, eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso.
Eu te falei agora há pouco, me mostra um muçulmano indo pra internet falando mal de outro muçulmano, você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet, mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta, e isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi isso. Por exemplo, tem a verdade da palavra objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários, mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo, e eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito. Já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação, é o buchicho, é a fofoca, o disse que disse, é o crente viver para falar dos outros. É a velha história do homem que estava vendendo um cavalo. Conhece? Conhece essa? O homem estava vendendo um cavalo, né, no sítio lá no interior de Minas Gerais. Ele tinha um cavalo, então ele foi para venda e ele estava lá tomando lá uma bebida, e ele começou a falar: meu cavalo é isso, meu cavalo é... Ele falou tão bem do cavalo dele, o cavalo dele corria, o cavalo dele era forte, que um fazendeiro que estava lá dentro disse assim: eu compro esse cavalo. Mas esse cavalo não está à venda, senhor? Não, mas eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu não quero vender, porque meu cavalo é perfeito. Não, eu pago. E o homem começou a falar, fazer oferta. Eu, por esse valor, eu não vendo nem um casco do cavalo. Daqui a pouco chegaram no consenso, e o fazendeiro comprou o cavalo por um alto preço. 2 dias depois, o fazendeiro foi naquela mesma venda, encontrou o homem e entrou gritando: você mentiu para mim. Aquele cavalo é assim, aquele cavalo não corre, aquele cavalo tem uma barrigueira, aquele cavalo... Depois que ele falou 5 coisas, o mineiro falou assim para ele: se o senhor continuar falando assim, ninguém vai querer comprar seu cavalo, viu? Moral da história: se você não cuidar daquilo que é seu, se você não falar bem daquilo que é a sua esfera, o seu métier de vida, a sua fé, quem vai acreditar em você? Se nós falamos mal da própria igreja. Mas não seria também porque as pessoas esperam algo ruim de alguém de um meio secular, mas não de quem é cristão, e aí quando vê algo de alguém que é cristão fica mais decepcionado do que uma pessoa que não é? Mas é nessa hora que, se a pessoa for cristã de verdade, ela vai ler a Bíblia e vai ver que quando isso acontece, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar pela pessoa. E que somos falhos, né? Pessoal, o que eles disseram aí? E, lamentavelmente, hoje em dia, nós temos visto crescer o número aí de escândalos, de contendas no seio da igreja. E, principalmente, expondo isso. Porque quando a gente vê, por exemplo, um canal de fofoca que vai lá e expõe essas coisas, vasculha para poder fazer reportagem, é uma coisa. Agora, o pessoal, eles têm se degladiado em público, ao vivo, aqui nas redes sociais, nos canais de televisão. Então, ou seja, eles também não ajudam. Eles estão fazendo algo que, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, se a pessoa está falando publicamente, ela deve ser rebatida publicamente. Se ela está ensinando algo contrário aos princípios de Cristo publicamente, ela deve ser sim combatida, essa visão, não a pessoa, essa visão, ou esse posicionamento, ou esse pensamento, essa ideologia, publicamente. Então eu sou dessa linha assim. Agora, infelizmente, tem aumentado brigas, contendas no nosso meio, principalmente de lideranças. Como a apresentadora falou aí, principalmente de pessoas que a gente não espera. Nós não esperamos esse tipo de atitude. Bom, essa é a minha visão. E você, o que você pensa? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Pessoal, esse foi o vídeo. Lembrando, você que é novo por aqui, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que sempre que postarmos o vídeo aqui, você tão logo receba. Que Deus te abençoe. Até o próximo, gente.